Resumo explicado do livro de Esther. O livro de Esther, que está no Antigo Testamento, conta a história de uma jovem judia que se torna rainha e salva seu povo de um plano de extermínio. Não se sabe, ao certo, quem escreveu o livro, mas sua mensagem mostra que Deus protege e guia seu povo mesmo quando não é mencionado. O livro destaca a coragem, a fé e o livramento que vem de Deus nos momentos difíceis. O livro conta a história de uma jovem judia chamada Esther, que se torna rainha da Pérsia e salva seu povo de um plano de destruição. O principal propósito do livro é mostrar como Deus usa pessoas comuns em posições importantes para cumprir seus planos. Além disso, o livro explica a origem da festa judaica chamada Purim, que celebra o livramento dos judeus do perigo que enfrentaram. A história acontece no Império Persa, durante o reinado do rei Xerxes e, também chamado Assuero, na Bíblia, por volta do ano 480 a.C., quando muitos judeus viviam espalhados fora de Israel. Os personagens principais são Esther, uma jovem judia que se torna rainha e arrisca sua vida para salvar seu povo. Mardoqueu, ou Mordecai, primo e pai adotivo de Esther, que descobre o plano contra os judeus e incentiva Esther a agir. Assuero, o rei da Pérsia, que escolhe Esther como rainha sem saber sua origem. E Amã, um oficial poderoso que odeia os judeus e planeja destruí-los. A mensagem do livro de Esther é que coragem, fé e confiança em Deus podem transformar situações difíceis. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está presente e age para proteger e livrar seu povo. O livro de Esther começa com o rei Assuero realizando um grande banquete para exibir sua riqueza e poder. Durante o evento, ele pede à rainha Vasti que se apresente diante dos convidados, mas ela se recusa, o que leva à sua destituição como rainha. Assuero, então, realiza um concurso de beleza para escolher uma nova rainha, e Esther, uma jovem judia, é escolhida. Mardoqueu, primo de Esther, descobre um plano para assassinar o rei e avisa a Esther, que por sua vez alerta Assuero. Os conspiradores são punidos e Mardoqueu não é recompensado imediatamente, mas essa ação posteriormente desempenha um papel crucial na história. Amã, um oficial influente na corte persa, torna-se o principal antagonista ao arquitetar um plano para exterminar todos os judeus do império. Ele convence o rei Assuero a emitir um decreto que permite o extermínio dos judeus em um dia específico. Esther, a pedido de Mardoqueu, decide interceder em favor de seu povo, apesar do risco de morte. Ela realiza um jejum de 3 dias e depois se apresenta ao rei, sem ser convidada, revelando sua identidade como judia e implorando por misericórdia para seu povo. Assuero é tocado pela coragem de Esther e, em vez de eliminar os judeus, ele autoriza-os a se defenderem. No dia determinado para o extermínio, os judeus resistem aos ataques de seus inimigos, e muitos deles são salvos. Amã, que havia planejado a destruição dos judeus, acaba sendo enforcado em sua própria forca, e Mardoqueu é honrado pelo rei, tornando-se um alto oficial na corte persa. O livro conclui com a instituição do festival de Purim, que celebra a vitória dos judeus sobre seus inimigos. Mensagens-chave: proteção divina. O livro de Esther destaca a ideia de que Deus protege e cuida de seu povo, mesmo em tempos de perigo aparentemente iminente. Coragem e integridade. Esther e Mardoqueu exemplificam a coragem e a integridade
ao arriscarem suas vidas para salvar seu povo. Justiça e vingança. A história também aborda o tema da justiça, com Amã enfrentando as consequências de seus planos malignos. Em resumo, o livro de Ester na Bíblia é uma narrativa rica e envolvente que explora temas de coragem, providência divina e justiça. A história de Ester e Mardoqueu continua a inspirar e ensinar lições importantes sobre como enfrentar desafios e permanecer fiel às crenças em tempos difíceis. Quem foi a rainha Ester? Ester era uma jovem judia que se tornou rainha do Império Persa. Ela era órfã e foi criada por seu primo, Mardoqueu Ester 2:7, que cuidou dela como uma filha. Ester era muito bonita e, por isso, foi escolhida para participar de um concurso promovido pelo rei Assuero ou Xerxes para escolher uma nova rainha. Após a destituição da rainha Vasti, Ester 1 e 2, Ester foi escolhida pelo rei e se tornou rainha Ester 2 e 17. Inicialmente, ela escondeu sua identidade judaica conforme orientação de Mardoqueu. Quando Amã, um oficial do rei, planejou exterminar todos os judeus do reino, Mardoqueu pediu a ajuda de Ester. Ela, arriscando a própria vida, entrou na presença do rei sem ser chamada, algo proibido na época, e intercedeu pelo seu povo. Ester 4 e 16. Com coragem, sabedoria e jejum, Ester revelou o plano de Amã, que foi derrotado, e os judeus foram salvos. Sua história é lembrada todos os anos na festa de Purim, instituída em memória deste momento. Ester 9 e 26 a 28. 8. Quem escreveu o livro de Ester, e quando foi escrito o livro de Ester, foi escrito por um autor desconhecido. Embora a tradição atribua a autoria a Mardoqueu Mordecai, um dos personagens principais da história, ele foi escrito provavelmente entre os séculos V e IV a.C., durante ou após o exílio dos judeus na Babilônia, quando o povo já estava espalhado pelo Império Persa. O livro narra eventos ocorridos no reinado do rei Assuero, rei Xerxes. Por volta do século V a.C., Ester é uma narrativa histórica que destaca a proteção de Deus sobre seu povo, mesmo em tempos de perigo e dispersão. Qual o propósito de Deus na vida de Ester? O propósito de Deus na vida de Ester é mostrar sua providência e cuidado pelo seu povo. Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, foi colocada em uma posição estratégica para salvar seu povo da ameaça de morte. Deus usou Ester para agir corajosamente, intercedendo diante do rei e enfrentando grandes riscos pessoais. Embora o nome de Deus não apareça diretamente no livro, sua mão guia os acontecimentos, demonstrando que ele age nos bastidores para proteger e preservar seu povo. A história de Ester revela que Deus prepara circunstâncias e levanta pessoas no tempo certo para cumprir seus propósitos. Deus ensina a importância da coragem, da fé e do senso de responsabilidade diante das adversidades. Ester não apenas assumiu sua identidade, mas também usou sua posição para defender seu povo, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a obedecer e confiar nele para realizar grandes coisas. O propósito de Deus na vida de Ester foi revelar sua soberania e proteção. Resumo do livro de Ester, capítulo por capítulo. 1. A rejeição da rainha Vasti. O livro começa com um banquete do rei Assuero e a rejeição da rainha Vasti por desobedecer ao rei. Esse capítulo mostra o início da mudança no reino e destaca o tema da autoridade
e suas consequências, preparando o cenário para Esther se tornar rainha. Capítulo 2. Esther é escolhida rainha. Esther, uma jovem judia órfã, é escolhida para ser a nova rainha. Este capítulo revela a providência divina em ação, embora Deus não seja mencionado. A preparação de Esther e sua aceitação do desafio são símbolos de coragem e identidade. Capítulos 3 e 4. O plano de Amã e a reação de Mardoqueu. Amã, inimigo dos judeus, planeja exterminar o povo judeu. Mardoqueu e Esther reagem com tristeza e jejum. Aqui, o tema da injustiça e do sofrimento surge, junto com a importância da fé, coragem e ação para enfrentar o mal. Capítulos 5 e 6. A estratégia de Esther e a intervenção de Deus. Esther aproxima-se do rei com sabedoria. E Deus age através de circunstâncias inesperadas para salvar o povo judeu. A reviravolta mostra como a coragem combinada com a providência divina pode mudar o destino. Capítulos 7 a 10. Vitória e celebração. Amã é derrotado e o povo judeu é salvo. Esses capítulos celebram a justiça, o livramento e a esperança. A festa de Purim é instituída para lembrar essa vitória, ressaltando gratidão e a presença constante de Deus, mesmo em silêncio. 10 fatos interessantes sobre o livro de Esther. 1. O livro de Esther é um dos 2 livros na Bíblia que não menciona Deus pelo nome. Mesmo assim, a história está cheia de exemplos da providência divina. 2. Esther era uma órfã dupla. Ela perdeu ambos os pais e foi criada por seu primo Mordecai, que era um líder sábio e culta da nação judaica. Ele continuou a cuidar dela mesmo após ela ser levada ao palácio. 3. O nome Esther não é hebraico. Ela se chama Hadassa, que significa murta em hebraico. Enquanto Esther é um nome persa relacionado à estrela da manhã e à palavra hebraica para o culto, a palavra hebraica mishti, que significa festa de bebida ou banquete, aparece 20 vezes no livro de Esther. 5. O feriado judaico de Purim é baseado nos eventos do livro de Esther. É um momento de celebração e lembrança da libertação do povo judeu por Deus. 6. Esther é um dos 5 pergaminhos lidos em feriados judaicos específicos. Os outros são Cântico dos Cânticos, Páscoa, Ruth Shavuot, Lamentações, Shabeave e Eclesiastes Sucote. 7. Mordecai pode ter sido a primeira pessoa na história a ser chamada de judeu. Antes disso, os judeus eram conhecidos como israelitas ou hebreus. 8. Esther se aproximou do rei sem ser convocada, uma ação que poderia resultar em morte. Sua coragem, no entanto, resultou em sucesso e o rei atendeu seu pedido. 9. Esther é o único livro não encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Pode ser que não tenha sido incluído no calendário de feriados ou por desaprovação do casamento de Esther com um rei não judeu. Amã foi enforcado no segundo banquete de Esther, que coincidiu com o dia 16 de Nissan, o segundo dia da Páscoa. Isso também indica que o primeiro banquete de Esther foi no primeiro dia da Páscoa. O que podemos aprender com a rainha Esther? A rainha Esther nos ensina muitas lições valiosas que continuam atuais até hoje. Ela demonstra coragem ao se colocar em uma posição de risco para salvar seu povo, mesmo sabendo que poderia perder a própria vida. Sua história mostra a importância de agir com sabedoria e paciência, esperando o momento certo para falar e tomar decisões. Esther também nos ensina sobre a fé silenciosa.
Embora Deus não seja mencionado diretamente no livro, sua presença está clara nas ações e resultados. A confiança em um propósito maior e a disposição para servir aos outros são qualidades essenciais que Esther exemplifica. A vida de Esther nos lembra que cada pessoa, independentemente de sua origem, pode fazer a diferença quando usa seus dons e oportunidades para o bem comum. O livro de Esther oferece várias lições valiosas para a nossa vida. Aqui estão 7 lições. O poder do silêncio. Esther guardou sua origem judaica em segredo, seguindo o conselho de Mordecai. Isso nos ensina a importância de proteger nossa privacidade e a confiança dos outros. Em tempos onde a superexposição é comum, a modéstia e a discrição são virtudes que preservam relacionamentos e evitam problemas desnecessários. 2. Confie no tempo de Deus. A história de Esther nos mostra que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Esther foi colocada como rainha no momento certo para salvar seu povo. Isso nos lembra que devemos confiar na sabedoria divina, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. 3. Defenda o que é certo. A coragem de Esther, ao arriscar sua vida pelo bem do seu povo, é uma lição sobre a importância de defender o que é certo, independentemente do perigo ou do custo. Agir com bravura e integridade é essencial, mesmo em situações desafiadoras. 4. Deus pode usar qualquer um. Esther era uma jovem judia comum que se tornou rainha e foi usada por Deus para salvar seu povo. Isso demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstância, para cumprir seus propósitos. 5. O poder da oração. A oração foi central na história de Esther. Sua decisão de jejuar e orar antes de se aproximar do rei destaca a importância de buscar a orientação divina em momentos cruciais. A oração continua sendo uma ferramenta poderosa em nossa vida. 6. A providência de Deus, mesmo em tempos difíceis, como aqueles enfrentados pelos judeus. A história de Esther revela a ação providencial de Deus. Ele trabalha nos bastidores, protegendo e guiando seu povo, o que nos encoraja a confiar em sua soberania. 7. Fé no plano de Deus. Esther nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos todas as circunstâncias. A fé de Esther nos convida a acreditar que, apesar dos desafios, Deus tem um propósito maior em ação. A mensagem central do livro é que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ele pode usar qualquer um, em qualquer lugar e em qualquer momento para cumprir seus propósitos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar este conteúdo. Se você se divertiu ou aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é super importante. Deixe um comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo ou sugerindo temas para os próximos. Adoro ler e responder a todos vocês. E que tal compartilhar este vídeo com um amigo que também possa se interessar? Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.